Olá, meu nome é Fernando Pessoa, eu sou professor de filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo e estou dando esse curso de introdução à filosofia aqui para o Museu Vale. Então, gostaria de agradecer ao Instituto Cultural Vale, agradecer ao Museu Vale também por esse convite, principalmente ao Ronaldo Barbosa, quem me convidou para dar esse curso e com quem eu já trabalho há alguns anos. Agradeço também a equipe aqui de filmagem e a você que está assistindo esse curso. Meu muito obrigado. Hoje, então, vamos na nossa quarta e última aula tratar da filosofia contemporânea. Como eu falei para vocês, tanto na primeira aula como em outras, a estratégia do curso é, por um lado, fazer uma leitura da história da filosofia, mas a intenção dessa história da filosofia não é historiográfica, mas filosófica, no sentido de, através dessa leitura da história da filosofia, podermos proporcionar um pensamento filosófico em nós mesmos. Sem dúvida nenhuma, um curso de introdução à filosofia em 4 aulas é muito pouco. Então, assim, esse curso tem como intenção fazer um convite a vocês. Essa que é a intenção maior, um convite para estudar filosofia, para ler filosofia, mas fundamentalmente para conhecer a si mesmo e pensar, conforme a gente viu na primeira aula. Bom, a filosofia contemporânea, que vai começar com Nietzsche, vai fazer uma crítica a toda a história da filosofia. E o que faz essa filosofia ser contemporânea não é a época, mas é essa característica de não mais, de fazer uma crítica metafísica, de não mais querer continuar, o mesmo sentido da investigação que vai caracterizar a filosofia de Platão até Hegel, que é isso que o Nietzsche vai chamar de platonismo. Então, a filosofia contemporânea vai fazer uma crítica à noção de essência como substância, vai fazer uma crítica à noção do homem como sujeito e vai fazer também uma crítica à noção da verdade como certeza do entendimento. E o primeiro grande crítico a essas 3 características, a essência como substância, o homem como sujeito e a verdade como certeza, foi Nietzsche, que viveu de 1844 e morreu em 1900. Para o Nietzsche, como terminou a aula passada, a gente viu que ele tem uma frase dizendo que a filosofia é a história de um erro. O erro da filosofia é exatamente a divisão platônica entre corpo e alma, entre aparência e essência. Essa divisão não fundamentada que vai constituir toda a filosofia na característica idealista dela. E isso aí, o Nietzsche está dizendo, é a história de um erro. Esse erro inicial de Platão, da separação que vai perdurar e se planificar em Hegel, conforme a gente viu. Bom, o Nietzsche, então, é um grande crítico de toda essa tradição metafísica, que ele vai chamar de platonismo, como falei, e ele tem um livro muito célebre, muito famoso, escrito no último ano produtivo dele, que foi 1888. Depois o Nietzsche pirou e passou 10 anos tocando piano, não escreveu mais nada a não ser umas cartas. Então, nesse último ano, 1888, foi um ano muito produtivo. Nietzsche escreveu uns 4 livros, uma coisa absurda, e entre eles esse Crepúsculo dos Ídolos. Então, o próprio título a gente já vê, é um ocaso, é o crepúsculo dos grandes ídolos do Ocidente. Quais são os grandes ídolos do Ocidente? A essência, a verdade, o sujeito. O Nietzsche é um crepúsculo de tudo isso. Tudo isso vai, então, acabar. E ele coloca como subtítulo ou filosofar com o martelo. Que é isso? Ele vai, então, martelar nesses ídolos, dar uma martelada nesses ídolos para mostrar que eles são ocos, que eles são, e quebrar esses ídolos. Ídolos esses que sustentaram toda a história do Ocidente. São os valores primordiais do Ocidente. Bom,
Eu acho um aforismo, o Nietzsche ele escreve de forma aforismática muitas vezes, né? E tem o aforismo 794 da vontade de poder, eu acho bem exemplar, bem característico da radicalidade que a crítica que o Nietzsche faz do Ocidente. Ele vai dizer, abre aspas, nossa religião, moral e filosofia são formas de decadência do homem, o movimento contrário à arte. Esse é o aforismo. Ou seja, a nossa filosofia é o platonismo. O platonismo que a gente viu vai ser planificado por Hegel, né? Qual é a característica do platonismo? É negar o mundo sensível, negar o mundo efetivo em prol de um conhecimento puramente da alma, né, da fenomenologia do espírito, né, da verdade. Então, o que o platonismo faz? Separa esse mundo nosso aqui como sendo lugar empírico, lugar do erro, e cria a ficção de um mundo perfeito, ideal, maravilhoso, absoluto, né? Mundo esse que serve para difamar o nosso. Então cria-se um paradigma de perfeição para chamar isso que é o nosso mundo efetivo de ilusório, falso, errado. A religião, cristianismo, mesma coisa, né? A gente vai ver em Paulo, né? O Paulo tem toda a coisa de você morrer em Cristo, né? Você negar a vida na terra em prol do renascimento para a vida eterna, né? Da ressurreição na vida eterna. Então, de novo, é a mesma coisa. Cria-se um mundo ideal, perfeito, paradisíaco, para degenerar, para difamar o nosso mundo efetivo. E a moral, gente, a moral é exatamente platônica e cristã, né? É exatamente essa condenação do corpo, condenação das emoções, dos prazeres, da vida como ela é, em prol de uma perfeição ideal, em prol de um bem, uma verdade, né? Como a gente viu lá com Platão. Então, por isso, nossa filosofia, nossa religião e nossa moral são formas de decadência do homem. Por quê? Porque negam a vida como ela é, né, em prol de uma ficção, de uma vida que não é humana, uma vida... Bom, no texto também escrito em 1888, chamado O Anticristo, no seu fragmento 17, o Nietzsche diz, aspas, onde quer que, por qualquer forma, diminua a vontade de poder, há sempre também um retrocesso fisiológico, uma decadência. Gente, vontade de poder é o modo como Nietzsche compreende a vida. Ele fala assim, que tudo que é vivo quer crescer, quer se tornar mais vivo, mais forte, mais pleno. Isso é próprio da vida, vicejar. Então, tem na própria vida uma vontade de se tornar mais forte, de poder, de crescer, né, de se intensificar. Pois, o que ele estava dizendo, que a decadência é uma diminuição da vontade de poder. Ou seja, um retrocesso fisiológico, onde o homem, ao contrário de querer se planificar naquilo que ele é, desiste, desanima, né? Fica cansado, doente, ele vai dizer. É o homem que é doente da sua própria humanidade, à medida em que condena essa humanidade. Tanto a filosofia quanto a religião vão condenar isso que é humano, demasiadamente humano no homem. É título de um livro do Nietzsche. Então, a decadência não é uma questão moral para Nietzsche. A decadência é uma questão fisiológica. Ou seja, o homem se enfraquece, ele adoece com a perspectiva da filosofia, da nossa filosofia, o platonismo, da nossa religião, o cristianismo, e da nossa moral platônica cristã. Bom, então, o Nietzsche vai fazer essa crítica à compreensão platônica cristã de uma verdade como conhecimento puro, né? Ele vai até ter um discurso do Zaratustra que é chamado do conhecimento imaculado, né? Porque então ele vai dizer que o homem vai condenar os seus sentidos e vai dizer que os seus sentidos, a visão, o tato, mentem, são falsos.
Ele deve negar isso, né? E em prol de um conhecimento puro da alma, né? Ele vai dizer que isso é um idealismo da realidade metafísica, que ele vai chamar de transmundanidade. Gente, transmundano é a mesma palavra de metafísica, né? Está para além do mundo. Então é isso. Tanto o cristianismo como o platonismo criam um mundo para além do mundo, né? E passa a acreditar muito mais nesse mundo, e ele passa a difamar, né, por causa da sua perfeição, vai difamar o nosso mundo como menos verdadeiro, errado, falso, e aí negar o modo da nossa realidade. Ou seja, ele fala, aspas, citação do Nietzsche, cria-se um lado de lá para difamar o lado de cá, um além eterno para difamar a nossa condição temporal. Porque é isso que, desde Descartes, a filosofia moderna está querendo é um conhecimento certo, um conhecimento perene, absoluto, né, do que conhece. E isso, o Nietzsche está dizendo, olha, isso é uma difamação, né, do nosso modo de ser temporal. Né? Querer a eternidade é querer aquilo que não é humano. Então, tal como o termo metafísica, a palavra transmundo também indica um buscar o que está além da física, um buscar o que está além do mundo. Ou seja, o transmundo como modalidade metafísica do pensamento, né? Porque então a gente passa a acreditar mais nesse outro mundo do que no nosso próprio. Isso é uma modalidade metafísica do pensamento. Né? E ele vai dizer que o transmundo indica o propósito humano de procurar princípios ideais, absolutos, para fundamentar a realidade da nossa existência. E o Nietzsche vai falar o seguinte, ao contrário de você, do homem, assumir a sua condição temporal, na qual tudo está submetido à dinâmica finita de nascimento, morte, está tudo submetido ao devir, à transformação, ao contrário dele aceitar essa condição, né, ele vai buscar uma verdade autônoma, eterna das coisas, uma certeza da realidade que possa garantir estabilidade, domínio e segurança. Nietzsche vai dizer, quem pensa desse jeito é um homem covarde. É um homem que não acredita na capacidade que ele tem de criar-se a si mesmo e quer, então, a segurança da verdade. A verdade, então, essa é a tese do Nietzsche, é uma muleta, né, para os aleijados, para aqueles que não confiam em si mesmo e, por isso, então, precisam dessa estabilidade, do domínio e da segurança. Então, Nietzsche compreende a nossa filosofia, a nossa religião e a nossa moral, compreende que a nossa filosofia, a nossa religião e a nossa moral concebem a ficção de um transmundo conceitual, perfeito e eterno, que serve como modelo para avaliar esse nosso mundo como imperfeito, ilusório, ou seja, o que não deveria de ser. Eu vou ler a citação, um aforismo 585A da vontade de poder. Ele diz, abre aspas, o homem procura a verdade, um mundo que não se contradiz, que não engana, que não muda, um mundo verdadeiro, o mundo no qual não se sofre. Contradição, ilusão, mudança, causas do sofrimento. Ele não duvida que haja um mundo tal como deveria ser. Gostaria de procurar para si o caminho que leva até ele. E aí ele pergunta, de onde o homem toma aqui o conceito de realidade? Por que ele extrai justamente o sofrimento da mudança, da ilusão, da contradição? E por que não antes a sua felicidade? Gente, então, o Ocidente vai conceber como verdade esse mundo que não se contradiz, que não engana, que não muda, que nem nasce, nem perece. Por quê? Nascimento e perecimento, transitoriedade, devir, são as causas do sofrimento. As causas do sofrimento porque o homem
Isso é uma questão em Nietzsche, muito importante, que assim, nós estamos sempre diante do nosso poder ser, mas o homem não suporta ser criador, ser originário do seu poder ser. Por quê? Porque isso necessita de esforço, né? O fato da gente estar sempre diante do nosso poder ser nos obriga a sempre ter que ser. Então, sei lá, eu dou aula 30 anos. Poxa, será que não estava bom? Já é professor. Não, a vida não é assim. A vida, ela não acaba. Você nunca está pronto, nunca está acabado. Por quê? Porque está sempre diante do seu poder ser. E isso exige esforço. Mas a tendência do homem, principalmente o homem covarde, é não querer se esforçar. É não querer vir a ser o seu poder ser a partir de si mesmo. Então cria uma verdade. A verdade que garanta a ele segurança, estabilidade, certeza, garantia. Por isso, então, ele vai derivar sofrimento da mudança, da contradição. Por quê? Por que não o contrário? O fato de ter mudança significa que a gente tem liberdade. Significa que não está pronto. O poder ser, o fato de estarmos sempre abertos ao poder ser, é a nossa liberdade. Pode ser também a nossa miséria. Depende. Vai ser a nossa liberdade se eu exercer esse meu poder ser com vontade, com firmeza, com dedicação. Vai ser a minha miséria se eu rejeitar. Ah, não, eu não quero mais ter que ser o meu poder ser. E aí vou apelar para moral, para a religião, para a ciência, para a filosofia, para que elas me respondam isso que é o meu poder ser. O Nietzsche está dizendo que essa vontade de verdade, vontade de certeza, é o ansiar por um mundo permanente. Né? Então, a filosofia vai dizer, os sentidos iludem, porque os sentidos estão nessa mudança. Mas a razão corrige os erros. Logo, conclui-se, a razão é o caminho para o permanente. O que faz Descartes, né? Começa a duvidar de tudo para poder ter um conhecimento que ele possa ter garantia, ter certeza. Ou seja, as ideias mais distantes da sensação são aquelas que estão mais próximas do mundo verdadeiro. A ponto de Hegel chegar na ciência da lógica. A ciência da lógica, Kant pediu um conhecimento puro. Um conhecimento puro é aquele que está mais distante da sensação. Então, a filosofia e a religião e a moral vai condenar os sentidos. Elas vão condenar os sentidos e isso que Nietzsche está dizendo. Olha, isso vai provocar uma decadência no homem. Porque está querendo que o homem não seja homem. Então, essa vontade de verdade que busca um mundo permanente, onde não haja mais sofrimento, mudança, ilusão, contradição, né, é uma eternidade de uma essência sem aparência, uma verdade sem falsidade, um bem sem o mal, uma alma sem o corpo. Ou seja, a vontade de verdade, ela quer a permanência da eternidade absoluta. Bom, então Nietzsche vai perguntar que tipo de gente que distrai sofrimento da mudança, né? Que gente é essa, né? Por que derivar sofrimento da contradição, da mudança, da passagem? Ele vai falar, tem um aforismo, Vontade e Poder, 493, aspas. A verdade é o tipo de erro sem o qual uma espécie de seres vivos não poderia viver. Então, para o Nietzsche, isso que foi considerado como verdade em toda a tradição filosófica é um erro. E um erro que serve de muleta para um tipo de gente. Que tipo de gente esse que não poderia viver sem a verdade, sem o apoio da verdade, a segurança da verdade. Eu vou ler um outro aforismo, 585A, é o mesmo que eu tinha lido, agora o finzinho dele. Ele diz: que espécie de homem reflete assim? Que tipo de homem pensa desse jeito, que precisa da verdade? Aí ele diz, uma espécie sofredora e improdutiva, uma espécie cansada da vida.
Imaginemos a espécie de homem contrária. Ela não teria necessidade da crença no que é, mas ainda desprezá-lo-ia como algo morto, aborrecido, indiferente. A crença de que o mundo que deveria ser existe realmente, é uma crença dos improdutivos, que não querem criar um mundo tal como deve ser. Eles o estabelecem como existente, procuram os meios e caminhos de chegar até ele. E ele termina: vontade de verdade, como impotência da vontade de criar. Então, gente, eu falei que Nietzsche pensa a vida como vontade de poder. E vontade de poder é a vontade que todo vivo tem de se tornar mais forte, de crescer, de planificar. Mas ele vai dizer que essa vontade de poder tem a sua decadência também. É aquele retrocesso fisiológico que a gente falou lá, que é promovido pela nossa filosofia, nossa religião e nossa moral. A decadência da vontade de poder é a vontade de verdade. Essa vontade, em vez de querer criar, né, que o contrário, a cadência da vontade de poder seria a vontade de criar. Então Nietzsche, vontade de poder, mas na possibilidade cadente como vontade de criar, ou na possibilidade decadente como vontade de verdade. É uma relação, são duas relações diferentes com aquilo que a gente falou que é o nosso poder ser. Uma que é segurança com o poder ser, que é que o poder ser já esteja pronto, garantido, e a outra não. A outra, a cadência da vontade de poder como vontade de criar, ele quer exatamente a diferença, que é exatamente a transitoriedade para poder vir a ser outra vez a sua própria possibilidade. Então, diante dessa constatação de que a nossa compreensão de verdade promove uma decadência do homem, o Nietzsche vai apresentar uma crítica a todos os valores supremos do Ocidente. Principalmente, a gente viu com Platão os valores que é o bem, o belo e a verdade. Então vai fazer uma crítica desses valores supremos, crepúsculo dos ídolos, né, a fim de propor o que eles chamam de uma transvaloração de todos os valores. Então o Nietzsche ele quer exatamente mostrar a decadência dos valores platônicos cristãos para propor uma transvaloração desses valores, propor não novos valores, não. Tem um livro dele chamado Para Além do Bem e do Mal. Porque, em vez de você ter valor, para o Nietzsche, o que é fundamental é ter critérios. Porque, a partir dos critérios, você pode avaliar. Você não precisa ficar submisso a valores já estabelecidos. Por isso que o contrário da vontade de verdade é a vontade de criar. Que se autolegisla à medida em que cria os seus próprios valores. E essa transvaloração de todos os valores, que seria, como o Nietzsche pensa, a questão da superação da metafísica, ele vai propor a partir da perspectiva da arte. Nossa religião, nossa moral, nossa filosofia são formas de decadência do homem. O movimento contrário é a arte. Então, desde o primeiro livro, que é O Nascimento da Tragédia, até a Crepúsculo dos Ídolos, lá em 1888, o Nietzsche sempre pensou a arte. Ele diz, é o projeto pensar a ciência a partir da arte e a arte a partir da vida. Bom, eu termino com Nietzsche, então, lendo dois aforismos sobre isso. Eu não vou entrar nessa seara, porque a gente não tem muito tempo, mas ele tem uma frase que ele diz que, então, temos a arte para não perecermos junto à verdade, porque se a verdade promove decadência e a arte é o movimento contrário, a verdade é o que vai, digamos, restituir ao homem a sua saúde, a sua cadência. Então, temos a arte para não perecer junto à verdade. E uma outra frase, ele diz, o que é essencial na arte é seu aperfeiçoamento da existência, seu provocar a perfeição e a plenitude. A arte é essencialmente a afirmação, a bendição, a divinização da existência. Então, ao contrário da nossa filosofia e nossa moral,
que negam a existência e criam a ficção de um mundo ideal, o Nietzsche está dizendo, a arte é o contrário disso. A arte é a divinização da existência. É a divinização da transitoriedade, da finitude. Porque só a partir da finitude é possível criar. Bom, um outro pensador que é muito importante para compreender o pensamento contemporâneo, eu vou me deter então nesses dois, que a gente não pode pegar todos, não há como, é o Heidegger, que foi, digamos assim, um grande herdeiro do Nietzsche, né? Heidegger deu cursos sobre Nietzsche durante 10 anos seguidos, né? Estudou muito Nietzsche, e tem um diálogo franco com Nietzsche. Bom, em Ser e Tempo, parágrafo 44, o Heidegger, tematizando a questão da verdade, vai dizer o seguinte, abre aspas, se verdade encontra-se justificadamente num nexo originário com o ser, então o fenômeno da verdade remete ao âmbito da problemática ontológica fundamental. Fim de citação. O que ele quer dizer com isso, gente? Calma. Que é o seguinte, desde o início da filosofia, lá com Platão e Aristóteles, a questão do ser esteve sempre envolvida com a questão da verdade. A gente viu com o mito da caverna, né, que a compreensão da verdade, né, em Platão, lá é a alma, né, e a ascensão da alma para o mundo das ideias. Então, ser e verdade tem um nexo fundamental. Logo, a problemática ontológica, gente, ontológico é a ciência do ser. Né? A filosofia, ela se caracteriza como ontologia, né, à medida em que ela é uma tentativa de se compreender o ser. Então, o que o Heidegger está dizendo é o seguinte, que questionar a verdade significa questionar a compreensão que a gente tem do ser. Né? O ser como o fundamento, isso que faz com que todas as coisas sejam o que elas são. Então, Heidegger vai afirmar que a tradição metafísica do pensamento ocidental, ao contrário dela compreender, acabou esquecendo o ser. Ele fala, isso que promoveu as pesquisas de Platão e Aristóteles lá na Grécia Antiga, chega completamente banalizado em Hegel, trivializado em Hegel, segundo o Heidegger. Então, ao contrário de compreender, a tradição filosófica acabou esquecendo o ser. Logo, o Heidegger vai concluir, há uma necessidade, então, do pensamento contemporâneo recolocar essa questão, mas não mais no horizonte platônico, onde ela foi colocada e esquecida, mas recolocar a questão do ser num outro horizonte. Então, eu vou ler uma citação de um livro do Heidegger chamado Sobre o Humanismo, onde ele fala, abre aspas, a metafísica não questiona a verdade do ser em si mesma. Daí também nunca colocar a questão de que modo a essência do homem, Dasein, pertence à verdade do ser. Essa questão, a metafísica não apenas ainda não colocou, ela é inacessível à metafísica enquanto metafísica. Gente, isso é uma questão fundamental em Heidegger. Ele vai dizer que a essência do homem, isso que nós somos essencialmente e que ele chama de existência, nós não temos uma essência já pronta, já dada. A nossa essência exatamente se dá na existência, se dá na compreensão daquilo que estamos sendo, e por isso nós somos sempre abertos ao poder ser. Ele diz que essa essência, e por isso, só uma coisa, ele vai chamar o nosso modo de ser com o termo alemão Dasein, que foi traduzido para o português em ser aí ou então presença. O que quer dizer o Dasein? O da, então a palavra Dasein é composta de duas palavras. Da, que é um advérbio tempo espacial, e sein, que é o verbo ser. O que o Heidegger está querendo falar com essa palavra? Essa palavra indica aquele que é jogado no seu acontecimento, que é no seu aí. Ou seja, nós não temos uma essência pronta, dada. A nossa essência se constitui jogada naquilo que estamos sendo. Mas o que ele vai dizer é o seguinte, e por isso uma frase que é muito importante em Ser e Tempo,
Tanto é que ele repete 3 vezes essa mesma frase. Ele diz, aspas, a substância do homem é a existência. Gente, essa frase é um paradoxo, porque substância diz aquilo que está sub, aquilo que está dentro, mais dentro. Existência diz aquilo que está fora, é o ex sistere, é o ser para fora. Ele está dizendo aquilo que é mais dentro do homem é o fato dele ser para fora, é o fato dele estar jogado existencialmente. Mas ele vai dizer que então, por causa dessa essência existencial, isso que o homem é tem um nexo fundamental com isso que verdade é. E para o Heidegger, a verdade não é mais o juízo correto, mas é um acontecimento existencial. É um acontecimento existencial de compreensão do sentido do que somos. Então, verdade não é mais o juízo correto, mas é a possibilidade de eu experimentar o meu acontecimento de modo próprio, apropriando-me do sentido dele. Porque a essência do homem é a existência. E porque pelo fato da essência do homem ser a existência, ele está jogado nisso que é o desvelamento. Ele vai usar então o termo grego para dizer verdade, que é aletheia. Leter em grego é velamento, ocultação. O alfa privativo é um não. Então, não velado, não oculto. Vai traduzir por desvelamento, desencobrimento. Então, para o Heidegger, a verdade não é o juízo correto, mas o desvelamento do real. O desvelamento do sentido das coisas, da ação, da palavra, do agir do homem. Então, por essa sua essência existencial, o homem está aberto à verdade, compreendida não mais como um juízo correto, mas como um acontecimento existencial, uma experiência fundamental de si mesmo que promove liberdade e destino. Então eu vou ler agora uma outra citação de um texto do Heidegger que ele escreveu num curso do semestre de inverno de 1937-38. Ele diz, abre aspas, sempre de novo é necessário ressaltar que a questão da verdade posta aqui não visa apenas uma modificação do seu conceito tradicional, tampouco um complemento à sua representação corrente, mas uma transformação do ser homem. Esta mudança não ocorre por causa de novas descobertas psicológicas ou biológicas. O homem não é aqui objeto de nenhuma antropologia. O homem está aqui em questão na mais profunda e mais vasta perspectiva, a que é propriamente fundamental. O homem em sua relação ao ser, isto é, o ser e sua verdade em relação ao homem. Isso que eu estou dizendo para vocês, gente. O Heidegger ele compreende que há um nexo fundamental entre a essência do homem e a verdade do ser. A essência do homem é esse ser que se dá jogado, que nunca está pronto, mas que ocorre lançado naquilo que está sendo. A verdade do ser é o desvelamento. É a experiência de você compreender o sentido e se apropriar dele. Então há um nexo fundamental entre a essência do homem e a verdade do ser. E então, para Heidegger, isso que é o projeto dele de superação da metafísica, só vai se dar, só vai poder ocorrer com a transformação do homem. Ou seja, com a modificação da sua compreensão de si mesmo como sujeito, para se compreender como cuidado existencial. Ou seja, já que eu nunca estou pronto, eu, ao contrário de querer uma verdade que assegure o que eu vou ser previamente, eu tenho que cuidar do que eu estou sendo. Eu tenho que ter um cuidado comigo mesmo, um cuidar de si mesmo. Então, ao contrário, isso é uma frase do Heidegger lá do sobre-humanismo, o homem não é amo e senhor dos entes, tal como Descartes falou. O homem é o pastor do ser. O que é o pastor do ser? O que é pastorear? É você reunir aquilo cuja tendência é se dispersar e manter reunido, mas não amarrado. O pastoreio é esse que reúne sendo. Pois, ser o pastor do ser é exatamente isso, você reunir
isso cuja tendência é se dispersar. Que é o próprio cuidado consigo mesmo, o cuidado com o nosso próprio poder ser. Ou seja, esse cuidado consiste em assumir a tarefa de vir a ser por si mesmo o seu próprio poder ser, descobrindo o que se é no acontecimento existencial da própria conjuntura, do seu ser aí, e não querer previamente uma verdade que vá garantir o que vai acontecer. Bom, assim como Nietzsche, Heidegger também vai pensar a arte como uma instância privilegiada para o acontecimento da verdade, para a transformação do homem e, assim, a superação da metafísica. A tese dele no livro A Origem da Obra de Arte é que, aspas, a arte é o pôr-se em obra da verdade. A frase, ela indica que a característica fundamental tanto da verdade quanto da arte é o pôr-se em obra, é o obrar, é o acontecer. A verdade não é um juízo certo. A verdade é um acontecimento, assim como a arte. Ela não está pronta, não está dada. Ela se põe em obra, né? Ou seja, é uma ação que promove um acontecimento. Na frase, a arte é o pôr-se em obra da verdade, tanto a verdade promove a arte, porque a verdade é esse acontecimento do desvelamento, quanto a arte promove a verdade também, por sua vez. Porque a arte é o pôr-se em obra da verdade. Quem põe quem em obra? Ambos. Há uma reciprocidade entre arte e verdade. A arte põe em obra a verdade como esse acontecimento de desvelamento, e é esse acontecimento de desvelamento que, por sua vez, põe em obra isso que a arte é. Então, há na arte, a arte é uma instância privilegiada para a transformação do homem e consequente superação da metafísica. A arte é um acontecimento da verdade e, por sua vez, a verdade é um acontecimento da arte. Como acontecimento existencial, a verdade que se dá na arte pode transformar o homem com a experiência originária de seu próprio ser. Ou seja, pode despertá-lo para a possibilidade de vir a ser, a partir de si mesmo, o seu poder ser. É isso que nos falou Heráclito lá na nossa primeira aula, né? Que eu falei para vocês que era o convite desse curso, o objetivo dessa introdução à filosofia, que é dado, fragmento 116 de Heráclito, que ele fala, é dado a todos os homens conhecer-se a si mesmo e pensar. Pois é isso que o Heidegger está dizendo, esse conhecimento de si mesmo que promove o pensamento é algo que acontece no fenômeno da arte. Então, o pensamento contemporâneo, como exemplo Nietzsche e Heidegger, vai fazer uma crítica a toda a história da filosofia com o propósito de superar a metafísica, ou seja, abrir novos horizontes para o pensamento filosófico. Então, a primeira coisa a fazer é uma crítica da separação entre essência e aparência, de corpo e alma, sujeito e objeto, para colocar a relação do homem com o mundo num outro horizonte que não seja esse da metafísica. Que horizonte? Tanto em Nietzsche quanto em Heidegger, no horizonte da arte. Agora, gente, preciso aqui uma advertência. Arte não significa belas artes. Tudo que é vivo tem a possibilidade originária de se tornar arte. Inclusive, fazer de nós próprios uma obra de arte. Essa é a grande questão para o Nietzsche. Ele fala que a grande obra de arte é o homem consigo mesmo, na sua história. Afinal de contas, a gente se compreende sendo e a gente se compreende historicamente. A gente pode nos cultivar, cuidar do nosso poder ser. Então, eu termino
assim, vou encaminhar para o final com duas frases, uma do Nietzsche, outra do Heidegger, que parecem contraditórias, mas eu quero mostrar como que elas dizem o mesmo. O Nietzsche diz lá, temos a arte para não perecer junto à verdade. Porque Nietzsche ainda separa arte e verdade e coloca como opostos. Temos a arte para não perecermos da verdade. Mas a partir dessa crítica que o Nietzsche fez à noção de verdade, o Heidegger repensou o que é verdade. Repensou o que é verdade e aí então vai dizer que a arte é o pôr-se em obra da verdade. Porque a verdade deixa de ser então o juízo correto, lá conforme ainda era para Nietzsche, para ser esse acontecimento existencial de planificação de si mesmo. Bom, gente, esse curso, então, de introdução à filosofia, como eu falei para vocês, muito antes de querer ser um curso erudito, queria, digamos assim, despejar um monte de informações sobre a história da filosofia, a minha intenção foi muito mais despertar, fazer um convite para que vocês, cada um de vocês, venha a conhecer-se a si mesmo e pensar. Pois é fundamental para que a gente não caia na decadência da modernidade que a gente pense. E hoje em dia o pensamento é um artigo cada vez mais raro. Então, o curso de introdução à filosofia é esse convite a pensar. Muito obrigado quem assistiu o curso, espero que aceite esse convite e venha a conhecer a si mesmo e pensar. Obrigado.